Fala galerinha, tudo bem? Na aula complementar de hoje, vamos falar sobre as propriedades dos logaritmos, tá bom? Depois da nossa aula de logaritmos, hoje vamos falar sobre a propriedade de logaritmos. Como é que a gente pode aplicar essas propriedades, inclusive num concurso de vestibular? Vamos lá. As propriedades dos logaritmos são muito importantes para a gente entender como é que a gente pode aplicar em uma questão em um vestibular. Mas antes, para revisar, vamos lembrar da definição de um logaritmo, tudo bem? Logaritmo, se vocês lembrarem, é o seguinte: eu cheguei numa situação em que eu tenho uma potência, por exemplo, a elevado a b, isso com certeza vai ter que ser igual a c. A elevado a b, isso tem que ser igual a c. Tudo bem? Como é que eu posso transformar isso em um logaritmo? A gente vai fazer a seguinte propriedade. Isso é a mesma coisa de a gente dizer log na base A. Vamos lá. Log na base A. Como é que vai ser, então? É o log de C na base A. Isso tem que ser igual a B. Professor, como é que eu posso fazer para lembrar isso? O caminho inverso, a gente pode fazer a seguinte regra. A gente faz a seguinte relação, ó. A elevado a B tem que ser igual a C. A elevado a B tem que ser igual a C. Tudo bem? Então, essa é a definição de logaritmo, é assim que a gente pode aplicar. Então, vamos falar de algumas propriedades. Se a gente tem o que a gente chama de logaritmo de um produto. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, logaritmo na base A de B vezes o C. Observa, eu estou fazendo o logaritmo de uma multiplicação. Como que isso vai funcionar? O logaritmo de uma multiplicação, ou seja, de um produto, ele pode ser aberto em uma adição. O log de B vezes C na base A, isso pode abrir em log de B na base A mais o log de C na base A. Tudo bem? Ó, o logaritmo de um produto, ele pode ser aberto em uma soma. Tudo bem? Em uma adição. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Se eu tenho que o log de 2 na base 10 é 0,3 e o log de 3 na base 10 é 0,5, como que eu posso fazer para calcular o log de 6 na base 10? O 6, se eu fatorar ele, eu percebo que ele é a multiplicação de 2 vezes 3. Então, eu posso abrir isso aqui em logaritmo na base 10 de 2 vezes 3. Só que eu sei que um produto ele pode ser aberto em uma adição. Então, eu posso falar que isso é a mesma coisa que logaritmo de 2 na base 10 mais o logaritmo de 3 na base 10. Só que eu sei que o log de 2 na base 10 é 0,3. E o log de 3 na base 10 é 0,5. Então, eu posso falar que o log de 6 na base 10 vai ser igual a 0,8. Então, é assim que a gente pode dizer, podemos usar essa propriedade. Tudo bem? Em seguida, temos a segunda propriedade, que é o logaritmo de um quociente. O logaritmo do quociente é muito parecido. Se a gente tem assim, log na base A de B dividido por C, ou seja, um quociente. Isso pode ser aberto em uma subtração. Então, isso é a mesma coisa que o log na base A de B menos o log na base A de C. Ó, então, o log de B sobre C na base A é o log de B menos o log de C, ambos na base A. Usando o mesmo exemplo, log de 2 igual a 0,3, log de 3 igual a 0,5. Como que eu poderia, por exemplo, calcular o logaritmo? Então, vamos lá. Por exemplo,
Qual é o logaritmo de 2/3 na base 10? Eu posso abrir isso aqui numa subtração. Então, ficaria log de 2 na base 10 menos o log de 3 na base 10. Só que o log de 2 e o log de 3, o exercício já me deu. Então, eu teria que o log de 2/3 seria 0,3 menos 0,5. Isso aqui dá negativo, né? Isso aqui vai dar menos 0,2. Então, o log na base 10 de 2/3 é igual a menos 0,2. Terceira propriedade que a gente tem é a seguinte: é o logaritmo de uma potência. Uma propriedade muito importante, porque ela diz o seguinte: se eu tenho o logaritmo na base A de uma potência, ou seja, b elevado a c, eu posso transformar isso em uma multiplicação. Como assim, professor? Ó, logaritmo de b elevado a c na base A, isso é a mesma coisa, a gente fala que o expoente ele cai na frente multiplicando. É a regra do tombo. Eu posso falar que isso vai ser igual a c vezes o logaritmo de b na base A. Observa, o c estava o expoente, ele caiu na frente multiplicando. Tudo bem? Maneira de lembrar. Então, olha só. Usando o log de 2 e o log de 3 que a gente já tem. A gente já viu no exemplo anterior. Eu posso falar... Como é que eu poderia falar o seguinte? Qual é o logaritmo, por exemplo, de 8 na base 10? Eu posso pegar o 8, se eu fatoro, ele é a mesma coisa que por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Ou seja, o 8, ele é 2 ao cubo, não é? 2 ao cubo. Então, ó, eu posso falar que o log de 2 ao cubo na base 10. Só que o expoente, ele vai cair lá na frente. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes o log de 2 na base 10. E isso vai ser 3 vezes log de 2 na base 10, a gente colocou lá em cima que é 0,3. Então, isso seria 3 vezes 0,3. Então, log de 8 na base 10 é a mesma coisa que 0,9. Tudo bem? A quarta propriedade é uma propriedade muito interessante, que ela fala o seguinte, ó. Mudança de base. Se eu tiver um logaritmo numa base que eu não conheço, eu posso transformá-los em um logaritmo de bases conhecidas. Como assim, professor? Observe. Se eu tiver assim, ó. Se eu tenho assim, ó, o logaritmo. Eu tenho assim, o logaritmo na base A de B. Só que eu não sei nenhum das bases, não tem um logaritmo nessa base A. Então eu posso alterar isso para uma base conhecida. Como é que eu faço isso? Isso vai virar um quociente, vai virar uma divisão. Isso, se eu escolho uma base C que eu conheço, eu posso transformar isso em logaritmo de B na base C sobre logaritmo de A na base C. Então, eu transformei isso em uma divisão em bases que eu conheço. Eu mudei a base do logaritmo. Tá, professor, me faz um exemplo, por favor. Então, olha só. Se eu tiver assim, exemplo. Dado que o log de 2 é 0,3 e o log, isso na base 10, né, gente? Quando não aparece, a gente viu na aula aqui, é porque é a base decimal. Então, log de 3 na base 10 é 0,5. Como é que eu faço para calcular? Então, o log de 2 na base 3. Ó, eu não sei o log de 2 na base 3, mas eu posso transformar isso em base 10. Basta eu fazer o seguinte, ó. Isso é o log de 2 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Então, deixa eu arrastar para o lado aqui, ó. Log de 2 na base 10, eu já sei que é
0,3. Log de 3 na base 10, eu sei que é 0,5. 0,3 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 3/5. 3 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,6. Então, o logaritmo de 2 na base 3 vai ser 0,6. Eu usei isso fazendo uma mudança de passo. No vestibular, pode ser cobrado da seguinte maneira. Outras propriedades que podem ser cobradas são a seguinte propriedade. Se eu tiver assim, ó, logaritmo, vou fazer de preto, logaritmo de A na base A. Ou seja, quando o logaritmando é a mesma coisa que a base. Ó, que número, qual expoente que eu elevo A para dar A? Toda vez que o logaritmo, a base é igual ao logaritmando, isso sempre vai dar 1. Por exemplo, ó, log de 10 na base 10. Uai, peraí. 10 elevado a quanto dá 10? 1, né? Então, ó, toda vez que o logaritmando esse número for igual à base, o resultado é 1. Isso é uma propriedade. Outra propriedade importante que a gente tem é a seguinte. Se eu tenho assim, ó, log de 1 na base A, qualquer base. Logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser 0. Porque, ó, A elevado a que número dá 1? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base sempre será 0. Tudo bem? Duas propriedades muito importantes que a gente tem aí. Seriam essas que a gente poderia usar. No vestibular, já caiu da seguinte maneira. Ó, uma questão da UFRGS, tudo bem? De 2014. Atribuindo para log de 2, como não apareceu nada, significa que a base é 10. Então, logaritmo de 2 na base 10. Atribuindo o valor de log de 2, o valor 0,3, então os valores de log de 0,2 e log de 20 são... Então, vamos lá. Eu preciso saber o log de 0,2. 0,2 eu posso transformar em uma fração. Então, isso aqui, ó, é o log de 2 sobre 10. 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. Isso é a propriedade que a gente chamou lá de propriedade 2, né? Logaritmo de um quociente. A gente pode abrir isso numa subtração. Então, isso é o log na base 10, né? Quando não aparece, de 2 menos o log de 10. Então, olha só, log de 2 na base 10, ele me deu 0,3. Então, esse aqui vai ser igual a 0,3. Log de 10 na base 10, acabamos de ver aqui, quando os valores são iguais, isso dá 1. Então, isso vai ficar 0,3 menos 1, 0,3 menos 1, e isso vai ser igual a menos 0,7. Então, o log de 0,2 menos 0,7. Vamos lá. Então, e o log de 20? Pela mesma lógica, a gente pode falar que o log de 20 é o log de 2 vezes o log de 10. Essa é a propriedade 1, logaritmo de um produto. Eu posso abrir isso em log de 2 mais log de 10. Pela mesma lógica, log de 2 ele já me deu 0,3. Log de 10, a gente sabe que logaritmo, quando os números são iguais, isso dá 1. Então, o logaritmo de 20 vai ser igual a 1,3. As alternativas que tem menos 0,7 e 1,3, respectivamente, ó, na ordem, é a letra B. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula, uma aulinha complementar para falar sobre propriedades de logaritmos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E é isso, até mais.